Por que eu não apoio o governo Bolsonaro, mesmo quando a popularidade dele está alta? Bom, esse vai ser o tema do vídeo e vou direto ao assunto aqui. Todo mundo está vendo que as pesquisas estão saindo e as pesquisas de opinião estão indicando que o governo Bolsonaro está tendo aí um aumento de popularidade nos últimos meses, né? Isso coincide, claro, com o pagamento do auxílio emergencial, que aí, a depender da configuração da família, as pessoas estão ganhando entre R$600 e R$1.200 por mês e, obviamente, não há julgamento de valor aqui a ser feito em relação as pessoas. Você está em uma situação de miséria, você recebe um cheque de R$1.200 mensal, é óbvio que você vai apoiar o governo, isso aí acho que não tem problema nenhum. Acho até louvável a intenção, o auxílio emergencial, é coisa que está sendo implantada em praticamente todos os países desenvolvidos do mundo, então acho que até aí tudo bem. Eu acho que o problema são as outras pessoas, né? São as pessoas que têm mais instrução, têm mais consciência política e que ainda assim apoiam esse governo, né? E aí os motivos são mais diversos, às vezes uma identificação um pouco mais identitária, algumas outras pessoas porque os mercados financeiros estão mandando um pouco mais, mas acho que a gente tem que pensar um pouco mais a longo prazo, né? Então você pega esse governo, por exemplo, na área de educação, a gente está no quarto ministro da educação e é um quarto ministro que não sabe falar português direito, né? Quer dizer, você teve ali o Vélez Rodrigues no começo do mandato, que é o ministro colombiano, que não fez nada, passou vergonha quando foi ali no Congresso defender o plano de educação, não tinha nada a mostrar, foi substituído pelo Weintraub, que é outro que também não sabia falar português, foi então substituído pelo Decotelli, né, que aí todo mundo lembra daquela história que mentiu no currículo, enfim, aquela polêmica, e agora com o pastor Milton, que também já fez ali tweets exaltando hidroxicloroquina, coisa sem comprovação científica, etc. Então, por exemplo, esse é um ponto muito caro a mim, né? A gente está adiando aí o sonho de milhões de crianças, de brasileiros, acho que na parte que é principal, na principal pasta para o crescimento e desenvolvimento do país, em função de, eventualmente, ou de um auxílio emergencial, e aí, de novo, não julgo as pessoas que vão votar nele, eventualmente, em 2022, ou que vão apoiar esse governo por esse auxílio, e, de outro lado, por algumas pessoas que enfim, estão extasiadas aí porque a Bolsa eventualmente voltou mais rápido aos 100 mil pontos do que se esperava, né? Porque o auxílio emergencial ele acaba aí, influenciando o varejo, né? Impulsionando um pouco ações de varejo, que as pessoas começam a comprar mais, o juro baixo influencia ações aí de construtoras, então, enfim, está tendo essa farra aí no mercado financeiro, e algumas pessoas estão adiando os planos de Brasil por esse ganho de curtíssimo prazo. E eu não, eu pretendo continuar sendo muito crítico a esse governo, porque eu acho que é um governo muito medíocre, né? Eu vi no mercado financeiro, como vocês sabem, e estou inclusive investindo na Bolsa, inclusive ganhei dinheiro aí nesses últimos tempos também com isso, mas eu acho extremamente egoísta a gente abandonar um projeto de longo prazo do país para ter esse pequeno ganho de curto prazo, né? Então, de novo, vendo no mercado financeiro, estou acostumado, fui treinado para buscar excelência, né? E aí eu estou vendo um governo mais do que medíocre. É claro que na política a gente não pode ser assim, a gente não pode ser utópico, a política é a arte do possível, mas eu vejo esse governo falhando em praticamente todas as áreas. A educação aqui foi só um dos exemplos, mas na saúde também a gente passou aqui por um desastre que ainda bem já está acabando, que é o coronavírus, a gente já está em médias muito mais baixas de óbitos, novos casos, mas foi um governo que lidou muito mal com a pandemia, né? A gente perdeu 3 ministros da saúde aí que tentaram lidar de maneira técnica com o problema para colocar apenas alguém ali que está interinamente no cargo há mais de 3 meses somente para ficar falando que cloroquina funciona e coisa nesse sentido. E assim vai em todos os ministérios, né? Quer dizer, você vai no ministério que agora virou Secretaria da Cultura, você tem um rapaz lá que fala que no Brasil não existe racismo, que o racismo é Nutella, a outra lá, Regina Duarte, estava lá exaltando a ditadura, né? Quer dizer, cantando a música ali em referência a Figueiredo. Você vai Ministério da Economia, assim, eu já fui até mais crítico do Paulo Guedes, acho que até ele tem uma boa vontade hoje eu consigo enxergar isso uma boa vontade de Paulo Guedes, mas você vê o Bolsonaro fazendo algo completamente oposto ao que ele se propôs do liberalismo, né? Então, quer dizer, ele vai lá e coloca nos Correios 9 generais na alta cúpula. Alguém acha que ele vai privatizar isso? Obviamente não vai, né? Quer dizer, está detonando a nossa situação fiscal para comprar a reeleição tal qual fez Dilma Rousseff. Ministério das Relações Exteriores. Ninguém acha que aquele senhor lá, o Ernesto Araújo, está lá para fazer diplomacia do Brasil com outros países. Ele está lá para ficar lacrando e para ficar fazendo acenos ao Olavo de Carvalho, essas coisas assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pensamento mais de longo prazo, a gente tem que parar de ficar se emocionando com essas pequenas coisas. Eu não critico por criticar, mas eu acho que a gente não pode se acostumar com esse governo medíocre que está aí, né? E não pode nunca ficar falando, não, mas é o Bolsonaro, senão o PT volta. Porque se a gente já assume esse discurso, a gente já perdeu. A gente já perdeu o combate à corrupção também jogado fora. O cara tem aquela história lá do cheque na Michelle. Não, mas o PT roubava mais. Sim, roubava mais. Mas não dá pra gente se acostumar
com um governo tão medíocre quanto o governo Bolsonaro. Então, essa é a minha opinião. Acho que a gente tem que buscar um governo melhor. Acho que o Brasil merece mais. Acho que tem como trazer um governo de excelência, um governo verdadeiramente liberal na economia, um governo mais tolerante nos costumes, que seja mais afeito à democracia, e acho que é isso que a gente tem que buscar na política. Esses são os valores do Partido Novo, são os mesmos valores, e é isso que a gente vai buscar. Obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, você concorda com esse tipo de opinião, por favor, compartilhe. Se você discorda também, fica à vontade para a gente discutir, a gente conversar nos comentários. E é isso aí, até a próxima.